Olha, vamos falar hoje sobre um dos conceitos mais profundos e até mais difíceis da teologia: a providência divina. Sabe, aquela ideia de que existe um grande projeto de Deus por trás de toda a realidade. É uma noção que, para alguns, traz um conforto enorme, mas que, para outros, é um desafio e tanto. Afinal, como um Deus bom pode estar no controle de um mundo com tanto caos? É justamente essa tensão que a gente vai explorar. Para começar, vamos direto com uma afirmação que é bem radical. E ela está no coração da doutrina da providência. A ideia é a seguinte: em um universo governado por Deus, simplesmente não existe espaço para acaso, para sorte ou para mera coincidência. Cada evento, sério, desde o maior de todos até o mais insignificante, é visto como parte de um plano. Isso muda tudo na forma como a gente olha para o mundo, não é mesmo? Então, para a gente navegar por esse tema tão denso, vamos seguir um mapa. Primeiro, uma visão geral, o que é a providência. Depois, vamos usar uma analogia que ajuda muito, o maestro e a orquestra. Aí, a gente investiga os instrumentos que Deus usa, encara de frente a nota dissonante do pecado e, no final, tenta entender qual é o propósito de toda essa sinfonia. Certo? Então vamos para o primeiro ponto, a visão geral. Antes de entrar nas partes mais complicadas, a gente precisa de uma base sólida. O que exatamente a gente quer dizer com providência? A ideia aqui não é de um Deus que criou o mundo e largou para lá. Pelo contrário, é sobre um governo ativo, constante, sobre absolutamente tudo. E aqui está a definição, digamos, mais formal. Providência é essa obra contínua de Deus, mantendo, dirigindo e governando tudo. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, de acordo com o seu conhecimento perfeito e sua vontade. A implicação disso é gigantesca. Não estamos falando de um Deus distante, mas de um soberano que está assim intimamente envolvido em cada detalhezinho da criação. E o alcance desse governo é total. Pensa na escala. Vai desde o movimento das galáxias, a ascensão e queda de impérios, até, sei lá, os detalhes mais pequenos da nossa vida, coisas que a gente nem para pensar. Para a providência não existe essa de macro e micro. Tudo está sob esse cuidado. E esse versículo de Mateus ilustra isso de um jeito muito bonito. A lógica aqui é poderosa. Se nem mesmo um passarinho cai no chão sem a permissão do Pai, o que dizer então dos eventos da nossa vida que ele valoriza tanto? É um nível de controle, de cuidado, tão detalhado que chega a ser difícil para a gente compreender. Bom, isso tudo nos leva a uma questão central. Se Deus está no controle, e as nossas escolhas? E a nossa liberdade? Como a vontade soberana dele e as nossas ações coexistem? Para tentar desenrolar esse nó, vamos usar aquela analogia que eu comentei, a do maestro e da orquestra. Mas antes da analogia, a gente precisa entender uma distinção teológica que é chave: causa primária e causas secundárias. A causa primária é a vontade soberana de Deus, sabe? A fonte de tudo. Já as causas secundárias são os meios que a gente vê em ação no mundo, as nossas escolhas, as leis da física, a chuva que cai, são as ferramentas que Deus usa. Agora sim, a analogia faz todo sentido. Imagina que Deus é o maestro. Ele conhece a partitura inteira, a sinfonia do começo ao fim. E a criação, cada pessoa, cada molécula, é como um músico na orquestra. Cada um está lá tocando o seu instrumento, fazendo suas escolhas. Mas o maestro está regendo tudo para que, no final, a música seja exatamente a que ele planejou. E esse provérbio resume a ideia de forma perfeita. Até uma coisa que parece o auge do aleatório, tipo jogar um dado, a decisão final vem do Senhor. Na orquestra de Deus, não tem nota fora do tom, não tem nada tocado ao acaso. Ok, a analogia do maestro ajudou a gente a entender o quê. Agora vamos ver mais de perto o como ele rege. Na prática, de que jeitos Deus executa a sua vontade no mundo. A teologia clássica mostra pra gente alguns modos de ação bem interessantes. Basicamente, temos 4 categorias para entender essa ação. A mais comum é com meios. Deus age usando os processos normais da vida, mas ele não está preso a isso. Ele pode agir sem meios, fazendo um milagre puro e simples. Pode agir acima dos meios, quando algo natural produz um resultado extraordinário. E pode até agir contra os meios, suspendendo as leis da natureza, como a gente vai ver. O caso lá dos amigos de Daniel na fornalha é o exemplo clássico de Deus agindo contra os meios. A natureza do fogo é queimar, certo? Mas aqui, por uma ordem do maestro, ele simplesmente não queimou. Isso mostra um controle total sobre as causas secundárias, sobre as regras do jogo. E agora, agora a gente chega no ponto mais difícil, talvez o mais angustiante de toda essa conversa. Se Deus governa tudo, como é que a gente explica o mal?
Como é que o maestro soberano permite uma nota tão dissonante, tão feia, como o pecado na sua sinfonia? A pergunta é inevitável e tem que ser feita de forma direta. Se nada acontece fora da vontade de Deus, ele é o autor do pecado? A teologia cristã sempre se dedicou a dar uma resposta muito cuidadosa para isso. E a distinção aqui é absolutamente essencial. E aqui está o pulo do gato da resposta. A teologia faz uma distinção clara entre causar o pecado e ordenar o pecado. Ou seja, Deus não é o autor do mal nem aprova o mal. Ponto. No entanto, na sua soberania, ele permite que o pecado aconteça, ele o limita para que não vá além do que ele determina e ele o redireciona, de um jeito que, no fim, até mesmo o mal serve aos propósitos sagrados dele, sem que ele seja contaminado pela maldade do ato. A história de José no Egito ilustra isso de um jeito brilhante. Os irmãos dele agiram com maldade pura. Essa era a intenção deles. Mas a intenção de Deus, a causa primária por trás do mesmo evento, era boa: salvar um povo da fome. A gente tem duas intenções, um só evento, e tudo isso debaixo do controle providencial de Deus. E o texto da fonte teológica deixa isso bem claro. A culpa, a responsabilidade moral pela maldade do ato, pertence inteiramente à criatura. Deus, por ser perfeitamente santo e justo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprovar o pecado. E então, qual o propósito disso tudo? Essa grande sinfonia cósmica não acontece por acaso. Vamos ver agora como a providência de Deus chega no seu grande final e como o resultado da música soa bem diferente, dependendo de quem está na plateia. Para aqueles que creem, a providência funciona de um jeito especial. Deus usa até mesmo as dificuldades, as provações, para um propósito bom, para corrigir, para mostrar nossas fraquezas, para ensinar humildade e para nos levar a depender mais dele. É como se as notas mais difíceis da música servissem para aperfeiçoar o músico. E essa é a grande promessa da providência para os que são seus. Para eles, o maestro garante que cada evento, seja ele bom ou ruim, alegre ou doloroso, vai ser, no fim, harmonizado para o bem deles e para a glória de Deus. Nenhuma nota está fora do lugar no grande plano. Por outro lado, para aqueles que rejeitam a Deus, a providência pode operar de uma forma que a teologia chama de judicial. Como um juiz justo, Deus pode entregá-los aos seus próprios desejos, e isso resulta em endurecimento e, por fim, em juízo. É como se a mesma música, para ouvidos diferentes, tivesse efeitos totalmente opostos. Resumindo, a doutrina nos diz que, embora o governo de Deus seja sobre tudo e todos, existe um foco especial da providência, um cuidado de pai direcionado ao seu povo. A grande história do mundo, por essa ótica, é a história da redenção e do cuidado com a sua igreja. E a gente termina com uma pergunta para a gente pensar. Se Deus está no controle absoluto de tudo, desde a queda de um passarinho até as intenções do nosso coração, qual deveria ser a nossa resposta a isso? Isso nos leva a não fazer nada ou a ter uma confiança profunda? A questão não é só teórica, ela é muito, muito prática para o nosso dia a dia.